Hoje venho tratar de um tema que são os editais culturais. Para a contratação de artistas pela administração pública, é preciso que ocorra, com base no inciso 3 do artigo 25 da Lei 866/93, pelo procedimento de inexigibilidade. Mas nós temos pelo controle interno até 17.600, que é o valor atual neste ano de 2020, para processos que tramitam pelo controle interno do órgão. E acima disto, pelo controle externo do órgão público, sejam as controladorias gerais, sejam as procuradorias e o próprio Tribunal de Contas. Mas o caput do artigo 25, ele permite que seja feito, como o artista não tem concorrência, o chamamento público. E na minha visão, eu defendo como política pública de governo a adoção pelos órgãos públicos dos editais culturais, que são os chamamentos públicos. E nessa minha labuta durante esse todo o período de direito administrativo e contratação de artistas, eu me deparei com algumas situações e identifiquei e formalizei 3 tipos de editais culturais. Um primeiro edital seria para artistas e grupos culturais, sejam eles informais ou grupos culturais com personalidade jurídica. Esse edital ele seria específico para essa categoria de artista, seja cênico, músico ou circense. Qualquer artista poderia adentrar nesse edital. Esse chamamento público, esse edital cultural, ele permite que o artista se cadastre na categoria que for definida pela ação cultural do órgão. Ele pode se inscrever em mais de uma categoria. Ele pode se inscrever como pessoa física. Ele pode estar inscrito dentro de um grupo informal. Ele pode se inscrever estando dentro de um grupo com personalidade jurídica. Isso possibilita um tratamento isonômico, porque o artista ele vai se cadastrar, ele vai manter um cadastro dentro daquela categoria definida no edital, e com isso o órgão público, quando for estabelecer ações culturais, vai ter um banco de dados de artistas cadastrados com requisitos mínimos que pode participar das convocações não de seleção, mas das convocações para as ações culturais a serem desenvolvidas pelo órgão público. E como se dá essa participação? Da forma mais isonômica possível, através do sorteio. Vamos pegar um exemplo. Se nós temos a parte de teatro, artistas individualmente cadastrados, e eu tenho uma categoria de performance teatral, quem fizer performance teatral individual ou quem tiver performance teatral em dupla vai estar cadastrado. Se eu vou participar se eu vou promover, aliás, uma ação cultural, eu convoco esses artistas em um edital específico de convocação, dizendo o dia, hora, local e valor da contratação.
e de forma igualitária. Todos, sejam homens, mulheres, qualquer gênero, vai participar igualmente desta política pública que é de acesso às apresentações culturais, de acesso aos artistas, acabando de vez qualquer contratação de preferência, contratação por questões políticas, contratações por amizade. Então, o sentido de preferência do artista, ele deixa de existir nesse modelo de contrato de edital. E ele vai participar por sorteio. E quando ele é sorteado em uma outra ação, ele não pode mais ser sorteado. Esses editais, eles ficam com abertura permanente de inscrição, do início do ano até, exemplo, 1º de dezembro, quando se encerram os cadastramentos apenas pelo período de férias, de recesso, porque eles serão reabertos no ano seguinte e você, artista, pode se cadastrar a qualquer momento. Isso dá uma valorização para o artista, porque ele sabe que não vai mais depender de questões políticas, de perseguições políticas, de situações políticas, para que ele participe dos programas culturais do governo, seja ele federal, municipal ou estadual. É uma política de transparência. E tenho um edital específico para artistas e grupos, tenho um edital para ações formativas. Por quê? Porque os órgãos, eles precisam executar ações formativas, palestras, workshops, oficinas, e é muito fácil, principalmente na questão de oficinas, você querer contratar oficineiros e contratar aquele oficineiro que você gosta, que você quer, que você tem uma preferência. Aqui não, todos concorrem igualitariamente. Isso para todas as linguagens culturais. Isso é uma política de valorização do artista e que permite que o artista possa construir na sua carreira as condições ideais, documentais, de registro, de notoriedade, de cachês para possíveis contratações por inexigibilidade acima de 17.600, seja em qualquer esfera do governo federal, estadual, municipal. E outro edital, um terceiro edital específico para a curadoria, porque a curadoria, ela só é cabível para artes visuais e museus. Então, os curadores ficariam cadastrados para as ações dessas linguagens que precisam realmente de curadores. Então, eu tenho sobre minha mesa 3 editais que contemplam os artistas, contemplam as ações igualitárias, contemplam as performances individuais, os grupos informais, que são muitos e não têm acesso à apresentação artística, porque eles não possuem até mesmo a aproximação política para isso. E normalmente o que nós vemos nos órgãos públicos são ações culturais, são atividades culturais apenas com artistas consagrados. A fomentação da cultura, ela não existe efetivamente. E isso é uma fomentação de cultura. Isto consagra a política pública. O político que realmente queira estabelecer no seu órgão uma política pública, o melhor caminho são os editais culturais, principalmente se você atinge essas 3 áreas: o artista e grupos informais e pessoa jurídica em um edital, um segundo edital com ações formativas e um terceiro edital com curadorias. A gestão pública, ela é transparente, ela é válida,
ela é honrada e os artistas se valorizam, possuem oportunidades de participação e vão construir, principalmente isso, vão construir pelas ações de políticas públicas os requisitos para passarem para uma segunda etapa, que é a contratação por inexigibilidade, com comprovações de notoriedade, apresentações, portfólios, clippings e notas fiscais, que permitem que os artistas mostrem o valor real do seu cachê e sua participação nas ações culturais. Trago esse tema como um tema muito importante, muito crucial, que precisa ser debatido e precisa ser implementado em todas as ações governamentais. Mas fica aqui o meu recado, o meu entendimento, o meu pensamento e o meu trabalho. Se gostou, dê o like. Venha, continue sendo seguidor. Venha participar, interagir com seus comentários. Entre em contato comigo e dissemine essa cultura, porque nós precisamos cada vez mais valorizar o artista e a participação dele nas ações governamentais. Aqui fica mais uma vez o meu agradecimento a vocês.